Em 2018, a participação da indústria de games na economia mundial foi de 130 bilhões de dólares. A previsão para 2019 é que esse valor chegue a 148 bi. A realidade brasileira não é diferente. Segundo dados da Abra Games, Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais, o mercado também vem se expandindo no Brasil. Atualmente, o país ocupa a 13ª posição no ranking, além de ser o 4º maior consumidor de games no mundo. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre as oportunidades que esse setor gera para o estado do Rio. Vem com a gente. O Foco recebe o diretor da Right Zero, Carlos Estigarribia, e o CEO do Instituto de Governança e Integridade no Esporte, Felipe Alves Rodrigues. No Brasil, o mercado de games corresponde a 1,5 bilhões de dólares em receitas. É o segundo maior de toda a América Latina, perdendo apenas para o México. Se a gente for falar desse montante de recursos que giram em torno dos games, como é que a gente poderia posicionar o Rio de Janeiro em termos estratégicos, como consumidor e como produtor de jogos? Como é que é a nossa posição nesse cenário? Bom, o Rio é um dos estados de consumo maiores, tá? Então a gente, nesse quesito, está bem, e aí é interessante ver que isso tudo, cada vez que a gente consome um jogo, compra alguma coisa, tudo gera, vai para uma cadeia, né, de valor, impostos são gerados e tudo. Então, isso para o Rio, a gente está nesse cenário de 1,5 bi ser um dos grandes estados, sabe, acho ótimo. Isso, produção, a gente, o Rio, né, o estado, está entre os 5 maiores polos, mas eu acho que a gente poderia estar mais na frente. Eu acho que é uma coisa que a gente pode ver aqui no programa, de conversar o que falta para a gente estar mais à frente ainda. Em relação aos consumidores desses games, a gente movimenta quantidades enormes, né, nas arenas, reunindo pessoas. E no caso específico dos esportes, a gente fala também de uma oportunidade de utilização de uma infraestrutura que foi criada para as Olimpíadas. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre como é que é esse cenário do esportes dentro do estado do Rio de Janeiro? A questão que você mencionou é bastante interessante em relação ao volume de recursos. Quando nós pensamos na indústria mundial, ela movimenta próximo de 130 bilhões de dólares. O eSports, que é o esporte eletrônico, ele movimenta cerca de 1% disso tudo. Então nós temos uma indústria de games e o setor de esportes. Aqui no Rio de Janeiro, grandes eventos ele tem se destacado no cenário do Rio. Exemplo, nós temos a DreamHack Rio de Janeiro, que foi realizada há cerca de uma semana. Nós temos a Game XP. Nós temos, há pouco tempo, tínhamos a Geek Game Rio. Então, são eventos para essa comunidade que curte assistir esportes eletrônicos e que também está familiarizado com a indústria de games. O que é importante entender é que esses millennials, comumente chamados, eles são consumidores vorazes, não só de games, mas também da cultura milênio, da cultura game, da cultura geek. Eles gostam de tudo que envolve esse tema. E é muito interessante que essas pessoas, elas não são só jovens adolescentes. Principalmente no esporte eletrônico, algumas desenvolvedoras, elas têm um público bastante adulto, que ultrapassa os 25 anos. Esse público já são bem educados, eles têm uma economia bastante ativa e isso permite que eles sejam consumidores. Outro ponto importante em relação ao público consumidor é que 61% deles, segundo a Newzoo, que é uma consultoria holandesa para esportes, aqui no Brasil, é composto pela classe A e B. São classes que têm condições de comprar ou adquirir um produto gamer. Afinal, esses produtos eles não são tão baratos e há uma possibilidade muito grande de negócios, não só voltados para o esportes e seus eventos, mas também toda a cadeia produtiva que vem do esporte eletrônico.
É possível a gente distinguir um pouquinho, vocês me ajudarem nisso, né, para o nosso telespectador, o que são os esportes e o que são os eventos de games? Onde esse público se encontra e onde ele se difere? O que acontece é que as grandes desenvolvedoras que produzem esses games, que realizam competições, elas utilizam esses games como ferramentas de marketing. Esses jogos, essas competições, elas surgiram inicialmente para isso, para divulgar o jogo. Então, quando essa divulgação ela se tornou eficaz, começaram a surgir grandes competições ao redor do mundo. E, com a mídia, com a atração de público, o valor dessas premiações aumentou consideravelmente. Alguns jogos, eles pagam mais do que a Conmebol. E isso atrai certamente muito público. Até os clubes de futebol começaram a se engajar para também criar seus times para competir, não é isso? Perfeito. Paris Saint-Germain, Barcelona, o Real Madrid, ele fez uma área específica dentro do estádio para esporte eletrônico. Aqui, localmente, no Rio de Janeiro, temos o Flamengo. O Flamengo hoje é um dos grandes líderes do Campeonato Brasileiro de League of Legends. É uma das equipes mais bem formadas e com uma estrutura pronta para formar atletas e para competir em alto rendimento. Então isso realmente atrai muito público e desperta muita paixão. A gente pode dizer que seria uma plataforma para que quem curte assistir o jogo possa também interagir e aí também consumir tudo que está em torno desse produto, né, que é o esporte? Exatamente. O esporte eletrônico, ele permite essa interação, esse engajamento. O que acontece? Existem esses grandes festivais, esses grandes eventos de esporte eletrônico, existem as competições que acontecem ao longo do ano, ao longo do calendário de eventos, e existem os grandes ídolos, os grandes atletas de esportes. Esses atletas, eles têm um comportamento midiático bastante diferente do atleta tradicional. Esses atletas de esportes, eles estão o tempo todo na rede social, no Twitter, no Facebook, no Instagram, e eles publicam não somente coisas relacionadas ao seu esporte, à sua modalidade de games, mas eles publicam também o seu dia a dia, o que comem, o que bebem, com quem estão reunidos, o que dançam. É infinita a quantidade de possibilidades de pensar produtos e publicidade para isso. Em relação aos gamers, né, a galera que joga e que curte também eventos ligados a games, a gente já viu ali que tem uma plataforma para quem curte esporte. O que difere? Qual o perfil que a gente encontra mais nos eventos? Nos eventos que são para gamers, né, isso quem não está lá vendo outras pessoas, é mais para que você saiba qual que é o próximo game que você vai ter. Então, é uma forma de que você veja, sabe o que está vindo, e aí a pessoa compra, né, aquele jogo. Mas é importante também ver que, assim, que desse 1,5 bilhão, que é o que a gente disse, que é o que tem, isso é o que vem da venda desses jogos. Mas gira isso muito mais, porque se eu vou nesses shows, se eu vou nesses eventos, eu compro uma roupinha do jogo, coisas do jogo que não entram nesse número. Então, gera muitos múltiplos em cima desse 1,5 bi. É realmente um mercado gigantesco. E dentro do próprio jogo, você também tem uma plataforma de para trabalhar anunciantes, dependendo do jogo? Alguns jogos usam isso, sim. Você está lá jogando gratuitamente, mas você está colocando mídia ali. Então, sempre está sendo, né, sempre gera alguma coisa. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.